Veja só o que diz o texto sagrado. Vamos entender essa palavra. O apóstolo Paulo, falando para os recém-convertidos, falando para aquelas pessoas que estavam em Roma naquela altura, vivendo sobre todo o pecado, vivendo na carne, vivendo segundo a luxúria, as luxúrias da carne, eram pessoas que viviam na carne, mas muitas tinham se convertido ao Senhor Jesus. Mas dentre esses muitos convertidos, haviam também aqueles que não eram convertidos. Sabe como é que é, né? Meio barro, meio tijolo. Aquelas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus apenas na boca, da boca para fora. E da boca para dentro, não. Então, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente essa situação. Ele fala justamente para essas pessoas, esse tipo de pessoa que, infelizmente, não assume a sua fé no Senhor Jesus. Olha só, ele diz, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é para a vida e paz. Então, eu vou ler novamente. Porque a inclinação da carne é para a morte. É para a morte. Mas a inclinação do espírito é para a vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, quer dizer, não está sujeita à disciplina do reino de Deus. Nem, em verdade, o pode estar. Eu estava lendo aqui os comentários do meu blog e pessoas disseram assim, bispo, eu quero tanto o Espírito Santo, é o que eu mais desejo na vida, mas eu já estou há algum tempo na igreja, sou fiel dizimista, sou ofertante, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Por que não recebeu o Espírito Santo se ela aparentemente está fazendo a coisa certa? Não recebeu o Espírito Santo é porque, com certeza, o Espírito de Deus viu alguma coisa ou está vendo coisas nela que a impede ou que o impede de vir sobre ela. Por exemplo, uma pessoa veio numa dessas fogueiras santas, ela veio com um pacote de dinheiro. E aí, ela estava colocando aquele dinheiro, aquele sacrifício no altar. E então, o bispo sabia que aquela senhora, ela tinha um sonho e que ela estava depositando tudo que ela tinha ali no altar. Mas ele sabia também, o bispo também sabia, que ela era uma pessoa que tinha um amante. E o maior desejo dela era ter um filho, gerar um filho. E o que aconteceu? O bispo chamou-a e disse, senhora, não adianta isso. Não adianta a senhora colocar toda a sua oferta, todo o seu sacrifício no altar, mas continuar vivendo uma vida com um amante. Quer dizer, a senhora é amante de um homem que é casado. Como é que a senhora acha que é justo? A senhora acha que é justo que a senhora tenha um filho de um homem casado? A senhora acha justo isso? Acha certo isso?
Então, se a senhora não acha certo, imagine Deus. Imagine Deus. A senhora está olhando para o filho, mas a senhora não está olhando as consequências desse filho, gerado por um relacionamento errado, injusto. Na mesma hora, aquela senhora pegou de volta a oferta e falou para o bispo: aí eu entendi agora o que Deus quer de mim. Eu entendi. Não é por força nem por violência que eu vou alcançar o que eu quero, o meu sonho, que ela ter filho. E ela pegou de volta a oferta que colocou no altar e foi para casa. Chegou em casa, ligou para o amante dela e disse: olha, vem aqui, pegue as suas coisas e desapareça da minha vida, porque eu não quero mais essa situação. Ligou para a esposa dele e disse: olha, eu quero dizer para você que realmente eu tenho sido amante do seu marido, mas a partir de agora a senhora pode contar comigo. Eu não quero mais o seu marido. Não quero mais, nunca mais. Só me perdoe todo esse tempo que eu causei dificuldades, que eu causei tristeza, dor para a senhora, mas a partir de agora a senhora não vai ter mais, a senhora não vai mais ouvir que ele me tem como amante. Quer dizer, houve uma atitude de fé inteligente, exatamente como diz o texto sagrado. Vamos ler o texto sagrado. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito Santo é para a vida e paz. Como é que ela poderia ter vida e paz vivendo na inclinação da carne, da sua vontade, do seu eu? Como que ela pode satisfazer a Deus e a sua carne ao mesmo tempo? E aí, ele conclui dizendo assim, olha só, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne, quer dizer, quando a pessoa tende para a carne, quando ela vive na carne, é prostituição, é adultério, é roubo, é mentira, é engano, enfim, tudo o que é carnal, tudo que tem a inclinação para o que é errado, injusto, é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. De repente você está me assistindo agora e dizendo: bispo, realmente eu tenho buscado, tenho querido o Espírito Santo, porém, realmente eu tenho vivido uma vida errada. Eu tenho vivido uma vida irregular. Eu vou na igreja, eu sou ofertante, dizimista e tal, mas eu vivo amasiado com uma pessoa, eu vivo uma vida irregular com uma outra pessoa. Então, como é que pode ela conciliar uma tendência para a carne com a tendência para o espírito dentro da igreja? Não dá, não dá. Aqui está escrito que quando a pessoa é tendenciosa para a carne, quando ela vive na prostituição, no roubo, na mentira, no engano, enfim, na pirataria, quando ela vive no que é errado, como é que ela vai querer receber o Espírito Santo? Como é que uma pessoa que vem na igreja à noite, mas durante o dia está lá na droga, está vendendo, está trocando droga, enfim, está roubando por causa da droga, está usando droga. Se ela quer receber o Espírito Santo, ela tem que virar as costas para a droga, ela tem que determinar: não, eu não vou aceitar isso, eu não vou ficar sendo escravizado desse desejo. Deus vai ter que fazer alguma coisa na minha vida, porque eu estou buscando a Ele. Quando a pessoa tem essa definição, essa determinação, aí sim, o Espírito Santo vem sobre ela e faz ela
alcançar a vida e alcançar a paz. E eu creio, vamos ao texto seguinte, eu creio que o apóstolo Paulo está falando para pessoas assim: ora, vós ou vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito Santo. Quer dizer, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, quem não está na carne está no Espírito. Quem está no Espírito não está na carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se não é dele, então a pessoa não tem vida, tampouco vai ter paz. É claro, é óbvio. É óbvio. Você quer vida, você quer paz, você quer uma vida correta, você quer andar de cabeça erguida, você não quer ficar com medo, fugindo para ali, para aqui, para lá, por causa de amantes, por causa de vida errada, de roubo, de mentiras, etc. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que buscar o Espírito Santo, mas primeiro você tem que deixar lá o seu pecado. Porque no pecado a pessoa não recebe o Espírito Santo, não é verdade? Como é que a pessoa vai receber o Espírito Santo vivendo na prostituição, no adultério, na mentira? Então ele vem sobre a pessoa que deixa o pecado, que se esforça, que luta. Não, eu sei que é difícil, mas Deus dá graça, dá poder, dá força para a pessoa deixar o pecado para receber o Espírito Santo. Entenderam, minha amiga, meu amigo ouvinte? Deus quer mudar a sua vida, Ele quer derramar o Espírito Santo para todas as pessoas. Todas as pessoas. Só que Ele não pode ficar derramando de qualquer maneira. Porque isso não é feira. O Espírito Santo não é a feira. A pessoa que quer, ela tem que querer, ela tem que ter sede. Sede, ela tem que estar sedenta. Porque se ela não estiver sedenta, não vai acontecer nada. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não é sedenta. Não tem sede do que é justo, do que é certo. Ela gosta do seu pecado e tenta conciliar o seu pecado com a vida cristã. Não dá. Com a sua vida na igreja. Não dá. Você tem que decidir. Você tem que decidir. O que você quer? Você quer vida e paz? Então, você tem que tender para o Espírito Santo. Se você não quer vida e paz, então você continua vivendo do jeito que está e até sei lá quando vai ser. Mas uma coisa é certa, quem recebe o Espírito de Deus tem a essência de Deus dentro de si, é feliz e é rico de verdade e vive uma vida abundante que Jesus prometeu. Graças a Deus. Bom, bispo, eu desde a infância eu sofri muito. Meu pai, na época, montou um bar porque ele queria crescer e eu fui tomar conta desse bar. Ali começou minha ruína. Porque eu comecei a me envolver com álcool. Com 13 anos eu levava litros de conhaque para a escola, para os outros amigos. Eu me envolvi com jogo, fiquei viciado em baralho, em bilhar. Com 14 anos de idade, eu já tinha a altura que eu tenho hoje, então eu aparentava mais idade. Eu ia para todas as cidades vizinhas jogando, bebendo, fumando já. Com 17 para 18 anos, tive minha primeira experiência com droga. E eu trazia dentro de mim um vazio muito grande. Eu fazia minha mãe sofrer muito, porque eu sou o caçula de 4 irmãos. E assim, eu era a ovelha negra da família. O que ela não passou com os outros, ela passou a passar comigo. Por mais que eu quisesse, eu prometia para mim mesmo, eu não vou fazer mais. Só que uma força maior me impulsionava a fazer novamente as mesmas coisas que eu fazia. É como se você não estivesse no controle da sua vida. Exatamente, eu não tinha o controle. E foi quando a minha mãe veio primeiramente para a igreja. E ela começou a lutar por mim. E ela buscando, lutando, fogueira santa após fogueira santa.
Numa das fogueiras santas que a minha mãe fez por mim, aconteceu uma mudança na minha vida e eu fui foi a primeira vez que eu cheguei à igreja. E na primeira pregação do pastor, ele pregando na minha cabeça só vinha assim: na hora que acabar essa reunião eu vou partir para cima dele. Porque ele está falando a minha vida, minha mãe contou minha vida para ele está falando a minha vida ali. Quando ele orou, eu senti um peso, aquele peso que eu trazia dentro de mim, aquilo saiu na mesma hora. Eu falei assim, bom, aqui o negócio é forte mesmo, é bom. E aí eu falei, eu vou passar a obedecer tudo que esse cara falar. Tudo que ele falar, eu vou fazer. E aí, nesse dia, ele falou sobre o Espírito Santo, que é o maior tesouro que a gente poderia ter, era o Espírito Santo. A partir daquele dia, eu comecei a fazer tudo o que ele mandava eu fazer. E logo depois, um mês depois, já veio a campanha de Israel. E a campanha nem era pelo Espírito Santo. Só que eu falei assim, não, eu tenho vários problemas. Eu tinha vários problemas para resolver. Só que eu falei, não. Ele falou que o principal é eu ter esse Espírito Santo aí. E o meu voto foi para mim receber o Espírito Santo. Eu falei, eu quero receber o Espírito Santo. E eu não sei como vai acontecer, mas eu quero. Coloquei meu voto no altar. E ali, depois que passou a fogueira santa, eu continuei minha busca pelo Espírito Santo. Um mês e meio depois eu recebi o Espírito Santo. Foi o primeiro milagre na minha vida, bispo. Foi esse aí. E isso agora em fevereiro fazem 15 anos. Bom, bispo, hoje eu sou casado, feliz. Sou muito bem casado, tenho paz no meu lar. Hoje eu tenho, não tenho nenhum tipo de problema de ordem espiritual. Durmo bem, acordo bem. Uma das coisas que mais fizeram a diferença, o Espírito Santo, na minha vida, eu desistia muito fácil das coisas. Hoje eu sou determinado, tudo que eu quero eu vou atrás e Deus coloca na nossa mão. Hoje, financeiramente falando, a gente tem várias conquistas, a gente tem uma rede de mais de 20 lojas hoje, montadas aqui no estado de São Paulo, moro muito bem, enfim, bispo. Mas assim, o que eu tenho para falar mesmo é que a principal, tudo que eu conquistei depois do Espírito Santo é muito bom, atende a minha vida, as minhas expectativas. Mas nada se compara àquele dia que eu recebi o Espírito Santo. Se eu perder tudo? Eu posso perder tudo hoje. Eu não tenho nenhum problema nisso. Eu só não posso perder o Espírito Santo. Não é da boca para fora que o senhor Não fala é da isso. boca para fora, bicho. Com Deus a gente vence tudo, qualquer situação. A Fogueira Santa de Israel é a maior campanha de fé para a transformação da história da sua vida. Uma campanha baseada na Palavra de Deus. No mês de dezembro, vamos juntos ao Monte Carmelo, um lugar de decisão. Foi nesse monte que Elias desafiou os profetas de Baal, dizendo: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias de hoje, não será diferente. Deus irá descer e transformará a sua história, começando pela maior conquista, o Espírito Santo. O maior tesouro que eu conquistei, que eu tenho hoje é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É momento de decisão. É vida por vida. Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Verônica, tenho 23 anos e na minha infância eu sofri um abuso sexual por 2 pessoas da minha família. E aquilo marcou muito a mim. E eu fui crescendo com aqueles complexos, com aqueles conflitos. Comecei a ter a maldade, a malícia muito cedo. Até que eu cheguei na adolescência, nunca tive um bom relacionamento com os meus pais por conta disso. Então, eu guardava tudo pra mim. Sempre guardei as tristezas, tudo pra mim. Nunca gostei de expor o que eu sentia. Um dos maiores conflitos também que eu tinha, porque eu não queria ser daquele jeito. Às vezes eu tentava me controlar, ser uma boa filha, mas eu não conseguia. Porque eu lembrava dos conflitos que eu passava e eu pensava, poxa,
eu não sou uma boa pessoa, não tem pra que eu tentar ser alguém legal. Eu tinha ódio da minha mãe, eu queria que minha mãe morresse. Então, o que eu não achei em casa, eu achei na rua. Então eu comecei a usar drogas, comecei a beber muito e comecei com um cigarro de maconha. Aí eu comecei a fumar 1 por semana, depois 1 por dia, depois 3 por dia. Depois eu tinha que, tudo que eu fizesse, eu tinha que fumar um, baseado. Comecei a beber. E aí eu entrei num relacionamento. Então, e nesse relacionamento, eu comecei a usar mais drogas, porque essa pessoa usava também. Aí teve uma traição nesse relacionamento. Mais uma, porque foram várias. E aí essa última eu não aceitei mais aquilo, eu terminei com ele. Só que eu piorei. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, de medo, era um medo, uma preocupação. Só que a angústia foi ficando muito forte. Eu não conseguia dormir. Meu coração acelerava muito, assim, a ponto de eu ficar desesperada, de perder o ar. E ninguém não conseguia me entender, ninguém conseguia me entender. Eu tentava expressar, mãe, eu tô sentindo uma ansiedade, mãe, eu tô sentindo isso. Ninguém conseguia me entender, sabe? Era muito difícil pra mim. Minha mãe até falou, será que você não tá com depressão? Falei, não, depressão, eu saio. Sou uma pessoa que tá sempre rindo. Não, eu tô com algum problema de saúde. Eu fiz alguns exames cardiológicos e não constou nada. E aí o médico sentou comigo, falou, fica calma, que o que você tem é uma doença que hoje em dia é normal, mas pode ser tratada. Você está com início de depressão. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô com depressão. Aquilo piorou a minha situação. Eu não vinha mais esperança. Eu tentei em relacionamentos, comecei a sair com várias pessoas, fiquei com várias pessoas para poder ver se aquilo me preenchia. Fazia várias amizades, mas não me preenchia. Usava droga mais que o comum. Perdi emprego por causa disso, porque eu não tinha ânimo de trabalhar. Eu trabalhava até numa boa empresa, só que eu não conseguia trabalhar. Eu gritava e chorava desesperada, porque vinha os bombardeios dos pensamentos de dúvida. Mas por que isso, por que aquilo? Você nunca vai conseguir ser alguém na vida, você nunca vai conseguir ser feliz. Eu não tinha esperança. É forte falar isso, mas a minha vida era um lixo. Então, teve um determinado dia que eu falei assim, chega, não dá mais pra mim. Então foi quando eu peguei uma faca e mutilei meus pulsos, mas eu não mutilei com aquele sentido de quero me sentir uma dor. Eu quero encontrar minha veia e morrer. Foi o único momento, foi a única coisa que veio na minha cabeça, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Então foi o que eu fiz. Peguei uma faca, fui até o banheiro da minha casa, fechei a porta. E aí minha mãe nem bateu na porta, ela já abriu. E aí, quando ela viu aquele meu braço cheio de sangue, ela começou a Verônica, o que você tá fazendo? O que é isso? Pera, calma. Aí eu comecei a chorar e falar, mãe, não existe chance pra mim. Deus não me quer. E quem me ajudava era justamente a pessoa que eu tinha ódio, que era minha mãe. E eu não queria receber aquela ajuda, porque eu tinha ódio dela. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver que ela era a única pessoa que me ajudava, porque os meus amigos me deixaram. Foi quando ela me convidou para ir para uma reunião na igreja. Na verdade, foi numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje, e já tinha acabado o culto e o pastor veio conversar comigo. Eu lembro que eu sentei toda doida na cadeira, não quero conversar, pastor, não quero. Aí o pastor, não, mas espera, eu quero te ajudar. Eu falei, pastor, não perde tempo comigo. Pra mim não tem jeito. Pra mim não tem jeito. O pastor me deu umas boas verdades, eu ouvi. Pediu para fazer uma oração por mim. Eu aceitei. Aquela oração, eu agradeço ela até hoje. Porque se não fosse por aquela oração, eu não estaria viva. Eu tenho certeza. Se tivesse, talvez estaria internada numa clínica psiquiátrica. Então, aquela oração foi meu despertar. A palavra, ela realmente tem poder. Porque, primeiro, eu não queria ouvir ele. Mas quando ele falou comigo com propriedade que existia uma solução, quando ele me mostrou testemunhos de pessoas que conseguiam ter vencido, quando ele falou que nada era impossível para Deus, e ele falou assim, Verônica, faz uma prova com Deus. Eu falei, então tá bom. E eu falei com essas palavras, se Deus existe, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque se nada acontecer, eu desisto de tudo. Quando eu cheguei em casa da igreja, eu tava rindo, coisa que eu não fazia com a minha família. Sentamos para comer ainda, a gente brincou, consegui dormir. Quanto tempo que eu não conseguia dormir? E eu comecei a obedecer. Eu lembro que eu tinha
narguilé na minha casa, joguei fora. Eu tinha uma garrafa de tequila que, quem sabe, né? Tequila é uma bebida cara. Tinha ganhado de aniversário, tinha bebido poucas vezes, joguei fora, tudo. Eu tinha maconha, tinha seda, e joguei tudo fora. Tipo, foi no mesmo dia. E a minha carne queria. Não vou mentir, a minha carne, ela queria. Só que eu fui muito racional. Eu quero, mas eu não posso. Eu lembro dessas palavras que eu falava pra mim mesma. Eu falava, eu vou permanecer, eu vou permanecer. Quando turbilhava minha mente de maus pensamentos, eu lembro que eu falava pra mim, eu vou permanecer, eu vou continuar. E eu começava a ter forças pra ir pra igreja, eu não tinha isso. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, eu nem acreditava. Porque eu achava que eu nunca conseguiria ser de Deus. Eu lembro que uma vez um rapaz me evangelizou e falou, você vai ser uma mulher de Deus. Eu falava, cara, eu não nasci pra isso. E aquilo era decepcionante pra mim, porque eu não queria ser uma pessoa ruim. O pastor sempre falava sobre salvação e falava sobre o que nos ia manter era o Espírito Santo. Que era o penhor da nossa salvação era o Espírito Santo. E eu ficava pensando, eu não quero voltar. Eu quero o Espírito Santo e eu vou receber. Até que certo dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi o melhor dia da minha vida. Eu lembro como foi numa quarta-feira, eu lembro a música que foi cantada. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquela certeza que Deus ele era comigo. Nesse instante eu percebi que quanto eu era amada, porque eu não me sentia amada, nunca me senti valorizada. Eu comecei a lembrar de pessoas que estavam sofrendo o que eu sofri, na hora da busca. E aquilo me deu uma dor muito grande dentro de mim. E eu comecei a pensar, eu preciso falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu preciso mostrar que existe um Deus que Ele transforma, que Ele salva as pessoas. Eu preciso falar que existe amor, que Ele é amor. Eu sempre me refiro a Deus como um pai, porque Ele é um pai mesmo. Engraçado isso, porque era tão forte, uma pessoa que era tão vazia, que quando eu lembro disso eu pensava, meu Deus, como eu era vazia. E hoje eu tenho paz para mim e tenho paz para dar para os outros. Depois daquele dia, aquela Verônica não existiu mais. Nada daquela Verônica continuou em mim, nada. Hoje eu sou totalmente diferente, como filha, como irmã, como amiga. Hoje eu sou diferente até pra mim, porque quando eu lembro de mim eu falo, não sou eu não fazia essas coisas. Como que eu tinha vontade de ver pessoas sofrendo? Como eu tinha raiva, como eu tinha ódio da minha própria mãe. Não façam como eu fiz, porque o que eu fiz, eu colhi consequências amargas, que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria entregado minha vida a Jesus há muitos anos antes. A Igreja Universal, ela é uma mãe que me apresentou o Pai, que é o Senhor Jesus, né, que está dentro de mim hoje, que mudou a minha vida, que me deu esperança, que me deu forças, que me dá forças. O Espírito Santo para mim é o meu chão, é a minha base. O Espírito Santo é o porto seguro, sabe? Quando vem as tempestades, eu tenho onde me agarrar. É aquela pessoa aquele ser que nunca te abandona. O Espírito Santo sempre vai ser a minha prioridade, independente da situação. Eu sempre vou procurar agradar a Ele, porque foi Ele que me ajudou. Foi Ele que me deu uma esperança que eu não tinha. Viver um relacionamento de aparências é muito mais comum do que se imagina. E o pior, muitos casais não encontram no parceiro a força necessária e lutam sozinhos. O casamento começa assim. Você tem que acreditar nela, ela quem tem que acreditar em você. Quando há essa fé, quando há essa decisão, não, eu me entreguei, eu vou cumprir os meus votos lá no altar. Eu vou executar, eu vou fazer o melhor para ele, eu vou fazer o melhor para ela. E então você se esforça, você se sacrifica. Neste domingo, no Templo de Salomão, o Bispo Macedo abençoará todos os casais que estão enfrentando lutas, crises e que não estão conseguindo resolver os conflitos da vida a dois.
nós estendemos as mãos para esses casais e abençoamos cada um deles. Acredite no seu relacionamento. Convide o seu parceiro e esteja conosco neste domingo, na Bênção para os Casais, com o Bispo Macedo, às 9h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Julian Kukla, tenho 23 anos, sou de Curitiba, Paraná. E a minha história, ela começa desde pequena, quando eu tinha por volta dos 5, 7 anos de idade, que na minha casa eu lembro que tinha muitas brigas. Eu lembro que o meu pai brigava com a minha irmã, e não era uma briga pequena, era algo tão grande que todos os dias tinha polícia na minha casa. E no meio de todas essas brigas, da miséria, que eu lembro que a gente não tinha direito nem o que comer na nossa casa, quando eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, para piorar ainda mais, o meu tio próximo a mim, ele tentou abusar de mim. E durante aquele tempo eu nunca contei para ninguém essa tentativa, eu guardei dentro de mim. E o fato de eu ter guardado essa tentativa de abuso dentro de mim foi o que acabou fazendo com que uma mágoa muito grande crescesse. Foi apresentado para mim as drogas, foi apresentado para mim todo esse mundo para poder esquecer tudo aquilo que eu estava passando. E eu vi como uma oportunidade para eu tentar realmente esquecer a tentativa de abuso, a miséria que ainda tinha na minha casa, todas as brigas que continuavam na minha casa, todo aquele sofrimento, tudo que estava dentro de mim, todo aquele sofrimento, aquela mancha, aquela escuridão de dentro de mim, eu tentei esquecer usando as drogas. Foi aonde também eu comecei a me cortar. Eu lembro que eu gostava de colocar piercing em mim, eu mesma colocava os piercings em mim e eu nunca senti dor nenhuma. Pelo contrário, eu sentia prazer em me furar, sentia prazer em tentar me cortar de alguma maneira, porque era tudo algo para tentar esquecer tudo aquilo que eu estava passando. Com isso, devido a todas essas questões, não só as drogas, não só as mutilações, não só a tentativa de abuso, não só as brigas em casa, para piorar ainda mais também eu comecei a ouvir vozes, a ver vultos, e eu tinha tanta dor de cabeça e eu não entendia o porquê, eu achava que era qualquer outra coisa natural, né, como a gente sempre vê. Só que, na verdade, não. Era um dos sintomas que eu tinha, porque eu via sempre, assim, as vozes, ouvia as vozes me falando para eu como que eu poderia me matar, porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu tentava de todas as maneiras escapar. Como de todas as maneiras que eu tentei, eu não consegui, então aquelas vozes começaram a me dar as dicas para poder me matar. Ah, se joga na frente de um carro, na frente de um caminhão. Então, a minha prima viu um testemunho que parecia igual ao que a gente estava passando na nossa família. E ela me chamou para ir. Como eu estava indo em várias igrejas na época, todo tipo de religião que me chamavam, eu ia. Porque eu não queria mais aquilo, eu queria mudar a minha vida. E quando ela me chamou para vir aqui na Igreja Universal, eu pensei assim, bom, para mim não vai fazer diferença, é mais uma igreja. Só que foi diferente, com certeza. Eu nunca vou esquecer aquele dia que foi numa terça-feira que eu cheguei com a minha prima, eu com o cabelo rosa, preto, loiro rosa, cheia de piercing. E o que mais eu vi de diferente foi que ninguém me julgou, assim, olhando para mim, ninguém olhou de uma maneira, né, estranha, porque nos outros lugares que eu ia, nas outras religiões que eu ia, todo mundo olhava para mim me julgando. E quando cheguei na igreja, ninguém falou nada para mim, ninguém me olhou estranho. Pelo contrário, foram me ajudar. Aqui, eu lembro que naquela terça-feira já havia algo diferente, uma palavra diferente. A primeira coisa que eu entendi quando eu cheguei foi que para minha vida, a minha família mudar, primeiro eu tinha que mudar. Para minha história ao redor poder mudar, as minhas atitudes, o meu interior tinha que mudar. Então foi quando eu comecei a querer buscar, né, o Espírito Santo. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe olhou para mim e eu estava vindo na igreja, eu ainda era nova na fé, e a minha mãe e meus pais falaram para mim que preferiam
que eu fosse uma prostituta do que viesse na igreja. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela tentou me bater porque não aguentava me ver vindo para a igreja. Então toda aquela situação não foi fácil para mim. Só que quando eu vi que o meu Deus, ele não tinha olhado para nada daquilo que eu tinha feito, nada dos meus erros, pecados, ele viu a minha entrega, o desejo de conhecer ele. Então, eu vi ali a oportunidade que eu tinha. Eu ouvi falar do Espírito Santo. E quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu vi que era o próprio Deus querendo se apossar de mim. Foi uma entrega. Eu falei, meu Deus, é o meu tudo pelo seu tudo. Porque quando eu estava no mundo, eu me entregava para o mundo. Tudo que me davam para fazer, tudo que me falavam para fazer, eu fazia. Então, para o Senhor vai ser muito mais. Eu vou me entregar para Ti. E eu entreguei a minha vida no altar de Deus. E quando Ele entrou dentro de mim naquele domingo, eu lembro de cada detalhe da roupa que eu estava usando, da palavra, da música que o bispo tocou, da onde eu estava sentada naquela reunião. Eu lembro de tudo, porque foi um dia que marcou a minha vida. Porque eu estava cansada daquela vida. E quando eu me entreguei de verdade para Ele, Ele pôde se apossar de mim. Hoje a minha vida é completamente diferente. Hoje eu posso sorrir, mas é um sorriso que realmente flui de dentro. Não é algo assim que eu posso esconder ou algo fingido. É algo que vem de dentro de mim. É algo interior. Essa felicidade é algo que eu nunca vou esquecer, nunca vou deixar, nunca vou trocar por nada, porque a segurança que eu tenho dentro de mim hoje, nada tira. Eu posso passar pelo problema mais difícil, eu posso passar pela situação mais difícil, e eu tenho uma certeza que o meu Deus é comigo, porque eu sei que Ele me transformou, Ele transformou o meu interior e a minha vida. E hoje Ele transformou toda a minha família, toda a minha história, todo o meu futuro. Então, meu nome é Eduardo Santiago, eu sou advogado em São José dos Campos. As informações que eu tive a respeito da Igreja Universal, e em especial do Bispo Edir Macedo, chegaram a mim através da mídia falada e escrita, televisiva. Na época eu era assinante de revistas semanais que traziam notícias sobre o que estava acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, depois daquele evento no Maracanãzinho, que encheu, que lotou, onde eles focaram muito como se tivesse sendo roubado o povo, como se eles estivessem levando sacos de dinheiro. E mais tarde se descobriu que não eram. Posteriormente, o Bispo Macedo veio a ser preso, e tanto é que eu, como advogado, quando ele foi preso, apesar de eu ter um ranço, não era aversão, não era um ranço mesmo. Eu não podia ouvir falar Bispo Macedo para mim, que para mim era bandido. Era a forma como ele falava com as pessoas, que se eles crescem, poderia mudar a vida, a situação que eles estavam passando. Isso me incomodava porque eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E quando tinha o Bispo Macedo, ele entrava, eu desligava a televisão. Quando ele entrava na rádio, eu mudava de rádio. E assim foi indo. Eu tinha esse ranço, eu não gostava. Só se mostrava Zé Povinho. Só mostrava gente pobre. Só mostrava gente que, eu não diria ignorante, mas eu diria assim que desconheciam a lei, desconheciam muitas coisas e estavam sendo, então, como? Manipulados. Essa é a minha visão. Para mim, ele enganava o povo com a palavra. Ele ele sabia falar muito bem, sabe falar muito bem, um poder psicológico sobre as pessoas, que eram pessoas muito simples e que eram fáceis de serem enganadas. Essa era a minha visão. Eu não ia na igreja, então eu não podia julgar muito porque eu não experimentava aquilo. Via que existia, na minha concepção, existia uma manipulação, mas eu não via isso acontecer. Isso chegava a mim pelas revistas e pela mídia. A minha esposa, ela tinha uma farmácia e ela estava tendo problemas na farmácia. E eu, como advogado, comecei a ter problemas na minha vida profissional. A minha mãe, que era
Ela não era da igreja nem nada, mas eu não sabia que à época, ela é falecida hoje, ela escutava o rádio. Naquela época tinha muito programa de rádio, era mais forte do que hoje. Hoje a TV é mais forte, eu acredito, nesta nossa região. Aí ela falou para minha mulher, vai lá, vai nessa igreja, essa igreja nova que tem aí, vai lá nessa igreja. Mas a primeira reunião realmente que eu lembro de chegar e falar, eu vim para isto, para buscar alguma coisa, foi numa reunião de segunda-feira também. Ali eu fui mais ou menos igual Tomé. Advogado é um problema sério, viu? Advogado, se ele não for ler, não existe. O pastor falava lá, eu vinha ver aqui. Ah, não, está aqui. Ele falava lá, eu levava um caderninho e anotava. Está aqui. Aí eu comecei a ver que o que se pregava no altar, dentro da igreja, era aquilo que estava escrito na Bíblia. Essas palavras foram entrando, foram modificando a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas. Já naquela época eu já fazia um trabalho com drogados, já fazia um trabalho com o pessoal desabrigado, esse trabalho que eles fazem à noite no Anjos da Madrugada, já fazia um trabalho de resgate das pessoas, visitas aos presídios, e eu me enganjei nisso também, comecei a fazer esse trabalho. Então, para mim mudou. Quando eu passei a participar e convidar as pessoas para irem à igreja, quando mudou meu pensamento, eu comecei a ver que não, as pessoas eram espontâneas, ninguém é obrigado a nada lá. Eu convidava e falava, você está com preconceito, você está preocupado com dinheiro? Entra sem carteira, deixa a tua bolsa em casa, deixa a tua carteira no carro, entra, vai buscar Deus. Quando você chega, você muda. Eu mudei bastante, mudei o meu jeito de ser, de falar, de agir. Eu me senti enganado, né? Realmente, você pensa uma coisa e você vê o que está acontecendo, você se sente enganado. E aí, quando você chega no local, você vê que é outra coisa, você fala, não é nada daquilo. Eu, pelo menos, procuro saber realmente se é fake, se não é. Se é verdade, se é mentira. Eu vou procurar em sites específicos da mensagem, daquela situação. O negócio de que foi assim, foi assado, depois você vai ver e não é nada daquilo. Não, eu vou na fonte, vou ver o que foi decidido. Se você tem preconceito em relação a dinheiro, deixa a tua carteira em casa e vá de peito aberto, vá de coração, vai escutar. Te pediu, você não é obrigado a dar. Tira aquela sensação de, eu vou com preconceito. Tira o preconceito, deixa em casa, deixa a carteira também. E vem para a igreja para escutar o que está sendo passado. Tem dúvida? Leva a Bíblia. Convido você, pode vir. Você não vai se arrepender. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço, porque o teu Espírito está sempre pronto para vir ao encontro daqueles que o querem. Está sempre pronto para saciar a sede dos sedentos. Está sempre pronto para descer até o fundo do poço e resgatar os que lá estão. Foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com esses testemunhos belíssimos. E é assim que tem que acontecer com essa criatura que está orando conosco agora, querendo, meu Senhor, desejando e se propondo, determinando a sua entrega completa, total e restrita, incondicional no teu altar. Meu Senhor, que neste instante venha tocar nessas criaturas e fazê-las literalmente sentir a tua presença onde quer que elas estejam. Sentir aquela paz, sentir aquela força. É isso que eu quero que elas sintam. Eu sei, meu Senhor, que quando o teu Espírito vem, a gente sente força, vigor, coragem, fé, determinação. Quando o teu Espírito vem, há paz.
E isso aconteça agora na vida de todos os que nos assistem, para que elas venham receber o teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, que esta água seja abençoada de forma que todos os que dela beberem sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você vê, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo é a única opção de vida para nós. Você pode ter tudo nesse mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter sucesso profissional, mas se você não tem o Espírito Santo, você é pobre, 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 miserável, porque a vida foi criada por Ele. O Espírito Santo é o Espírito da vida. E sem Ele não há vida. A paz é criada por Ele. Sem Ele, sem o Espírito da paz, você não vai ter paz. Então, é uma questão de inteligência. Use a sua sabedoria. Sem o Espírito Santo, não há chance para você. Você pode se formar, você pode ganhar dinheiro, você pode ter sucesso, mas se você não tem o Espírito Santo, a sua vida será tosca. Sua vida será um fracasso. A sua vida será uma tristeza e dor. Nós estaremos aqui de volta amanhã, neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.